Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o Vitor Almeida. Hoje estamos aqui iniciando mais uma edição do nosso programa e hoje nós trazemos como convidado o jornalista Cléster Cavalcante, que ele vai contar um pouco da sua experiência que ele viveu no período em que ele esteve na Síria, né, no período dos conflitos. Inclusive ele tem até um livro que ele mesmo lançou, Dias de Inferno na Síria, que relata muito bem essa história, né, tudo que ele vivenciou, tudo que ele conviveu, tudo que aconteceu com ele no período que ele esteve na Síria. É um livro que foi lançado no ano de 2013. E você que tem interesse em ir mais a fundo nessa história, adquira já o seu. Então, Cléster, o senhor pode então dividir conosco? Primeiramente, muito bom dia, claro, né? Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, sempre um grande prazer. Então, o senhor pode então dividir um pouco da sua experiência que foi vivida lá na Síria, né? Nesses tempos difíceis, né? Que estavam, né, naquela época. O que o senhor tem para trazer para a gente? O senhor pode compartilhar algo conosco agora? Bom, primeiramente, bom dia, Vitor. Bom dia aos seus espectadores. É um prazer para mim estar aqui para poder relatar um pouco dessa experiência. Essa experiência, ela não mudou só o jeito como eu vejo a profissão jornalística, mas como eu vejo o mundo. Então, vai ser um prazer eu estar aqui. Eu digo aqui que é um prazer sempre te receber, né? Afinal de contas, a sua história pode contribuir para muitas pessoas que desejam também seguir na mesma área. Você pode sim servir como exemplo para muitas pessoas. Eu acredito nisso, eu sei que você também acredita. Muito obrigado. Então, nossa equipe hoje preparou algumas perguntas para você responder relacionadas a todo esse período em que você esteve lá na Síria, com tudo que você teve que lidar no seu percurso. A gente imagina, né, que você tem muita coisa a contar para a gente vai até pedir que você destaque alguns pontos à medida que você for respondendo as perguntas, né? Aquilo que foi mais chamativo, aquilo que mais te, digamos, que mais te atraiu na Síria, né? Podemos iniciar então as perguntas aqui? Sim, podemos. Muito bom. Vamos para a nossa pergunta de número 1, que foi preparada especialmente para você. E a pergunta é a seguinte: como é que surgiu a sua ideia de estar num país de guerra, né, e sabendo que teria que se colocar numa situação de perigo? Bom, primeiramente esse é o meu trabalho. Como jornalista investigativo, eu creio para mim que mostrar a realidade do mundo para as pessoas que não conhecem, principalmente da realidade da guerra, é uma tarefa muito importante. Mesmo eu reconhecendo os riscos que podiam me encontrar nessa viagem, eu tinha certeza que se eu seguisse as leis impostas aos visitantes que chegam ao país, aos turistas, que ainda chegam turistas lá, por incrível que pareça, mesmo com a situação, sim, e seguindo os conselhos das pessoas que estavam me ajudando a entrar no país, com relação à documentação, a passaporte, a entrar mesmo no país, me dando conselhos, seguindo o conselho dessas pessoas, eu creio que eu poderia me encontrar numa situação que não fosse acontecer riscos comigo, que eu ficaria longe de riscos. Sim. E você tinha com você um certo receio, né, relacionado aos perigos, ou você já tinha decidido ir até o fim com esse seu intuito, né, de estar na Síria? Eu acreditava que como jornalista eu teria uma espécie de passe livre não, uma autonomia para poder circular pelas áreas que foram acreditadas a mim. Eu acreditava que eu teria um certo, vamos dizer assim, eu teria uma certa possibilidade de andar pelos locais e, como eu já disse, respeitando as leis impostas pelo país aos visitantes, que por ser um país em guerra, são leis bem rígidas com relação a estrangeiros, e seguindo as regras que foram impostas a mim pelos meus amigos, eu estaria fora de perigo. Entendi. Então vamos para a nossa segunda pergunta, seu Cléster? Vamos. Então, a nossa segunda pergunta é o seguinte: relacionado ainda aos perigos, né, que o senhor imaginou que se deparia com eles, como é que o senhor avaliou todos esses perigos que podia encontrar durante a sua estadia naquele país, né, naquele momento crítico, com a guerra em andamento? Bom, como eu já afirmei para você indiretamente sobre isso, eu acreditava que como exercer minha profissão, jornalista, eu teria a autonomia de poder circular por certos locais da cidade, dos certos lugares do país, onde eu teria liberdade para realizar meu trabalho, tirar fotos, vídeos e escrever anotações, sem me preocupar com os riscos da guerra. É como se fosse, no caso de repórteres e filmadores na época da Segunda e Primeira Guerra Mundial. Eles tinham total autonomia para poder relatar os fatos, filmar os fatos, sem serem alvos.
Então eu acreditava que essa seria a minha posição. Entendi. Muito bom, interessantíssimo. Então vamos prosseguir para a nossa terceira pergunta. Sim. A terceira pergunta é a seguinte: a sua percepção, né, que o senhor já tinha, né, no caso, o senhor tinha uma ideia, né, do que poderia acontecer nesse período, né, de várias circunstâncias que podiam estar no seu caminho durante a Síria. Aquela percepção, aquela ideia que você tinha sobre aquele país se confirmou já no momento que você estava lá? Se manteve a sua ideia? Ou aconteceu alguma coisa diferente? Eu saí do Líbano. Eu estava no Líbano, na cidade de Beirute. Eu seguiria para Damasco, que é a capital da Síria, para aí sim chegar a Homs, que era o meu foco. Homs, que é inclusive a cidade mais afetada pelo conflito. Esse era o meu foco, Homs. Para chegar na Síria, eu precisava passar por alguns postos de fronteira comuns, principalmente num país extremamente militarizado. E a confusão, podemos dizer assim, não confusão, mas os problemas começaram nesses postos, porque eram extremamente burocráticos. Eles revistavam meus documentos, eles revistavam minhas bagagens, os equipamentos, e isso não foi uma, nem duas, nem três vezes. Era muita burocracia, Era né? muita burocracia. Um processo uma demanda muito grande. Eu consigo entender, porque... Mesmo você sendo um jornalista, né, eles não tinham nenhum tratamento diferenciado, então. Né? Não, nenhum. Então, é isso. Por ser um país que está numa situação tão difícil, eu entendo a situação. Então, realmente foi bem complicado para mim. Algumas vezes eu pensei que seria deportado sem entrar no país. Eu pensei que eu seria barrado. Existe essa rigidez lá, né? O processo que eles têm que realizar. É um processo bem complexo e demorado. Muito bem. E agora, já indo, né, encaminhando para a nossa quarta pergunta, de fato, né, são muitas perguntas que a gente tem aqui, mas essa quarta parece uma pergunta muito interessante, porque, olha só, o senhor, nessa entrada do país, se identificou como jornalista? Você estava ciente de que aquilo realmente tinha a ver com a sua profissão, tinha a ver com aquilo que você faz, né, podemos dizer? Sim, sim. Sim, com certeza. Eu me identifiquei como jornalista porque, apesar de eu, em algum momento, omitir o meu real motivo de entrar no país com medo de ser deportado ou com medo de sofrer alguma retaliação do governo, de mostrar a realidade da guerra, eu em nenhum momento omiti o fato de eu ser um jornalista. Entendi. E agora a nossa quinta pergunta, né? O senhor acreditava que justamente, né, ainda sobre o mesmo assunto, o senhor acreditava que justamente por se identificar como um jornalista, houve um tratamento diferenciado? A gente até tocou nesse assunto, mas não houve nenhuma regalia, não houve nenhuma espécie de diferente tratamento ou não? Não, nenhum. Não? Eles me trataram como qualquer civil normal. Apesar do fato de um jornalista ele ter uma certa uma certa precaução na hora de tratar com o jornalista. Por quê? O jornalista, quando ele está exercendo seu trabalho em campo internacional, ele representa o seu país. Então, qualquer coisa que aconteça com um jornalista em um país estrangeiro, isso pode causar um mal-estar diplomático internacional. Entendi. Ainda mais pelo Brasil, né? O nosso país tem até uma relação, digamos, amigável com a Síria, né? Não seria bom. Sim, sim. Mas em relação a passagem mesmo, em relação a tratamento, fui tratado como qualquer outro civil normal que está tentando coisa. Não mudaram, né? O procedimento não mudaram. Em relação a você. É o mesmo procedimento. Entendi. E me diz uma coisa, né? Você, voltando à questão dos riscos, né? Você sabia tudo o que podia acontecer, você estava ciente, mas durante o seu processo, o seu percurso, houve alguém, né, que tentou te convencer do contrário, tentou fazer você mudar de ideia a todo custo, que te alertou, né, que explicou, te informou dos problemas, que tentou fazer com que você não levasse essa ideia adiante? Houve isso na sua caminhada? Houve, com certeza. Eu, inclusive, teve um casal de irmãos que me ajudou a entrar no país, que eles frequentemente tentavam me convencer do contrário, mostrando que eu não sabia a realidade que iria me enfrentar, eu não sabia do que eu iria encontrar, eu não tinha noção dos perigos que poderiam estar no meu caminho. E eles falavam justamente por conhecer, né, o ambiente, né, por conhecer toda, digamos, a atmosfera que estava aquele local no momento, né, por isso que eles tentaram te convencer, né? Durante a minha viagem eu encontrei muitas pessoas com essa ideia. Entendi.